Fala, meus irmãos em Cristo! Hoje eu tenho a mensagem de Jesus, tá? Da série Jesus para você. Mas se você puder, né? Antes da gente iniciarmos já a mensagem, né, de Deus, vamos abaixar a cabeça e falar com o Pai, tá? Se você puder. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, que é teu poder, teu reino e tua é a glória, para todos sempre. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu se encontra... Se encontra lá no 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 8, tá? Que o Senhor vem dizendo assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muitos vinho, não cobiços de torpe e ganância. Bom, essa mensagem aqui, né, é o apóstolo Paulo, né, falando, né, para Timóteo, para a igreja lá, sobre os diáconos. Só que não só os diáconos aqui, fala dos deveres dos bispos e dos diáconos, mas que é no versículo 1 do capítulo 3 até o 16, né? Vem falando sobre os deveres do diácono e dos bispos. E essa parte aqui, esse versículo 8, está falando dos diáconos. Os diáconos ser. Entendeu? É o quê? Aqui está da mesma sorte, é do mesmo modo, que é igual dos bispos. Né? O diácono tem que ser honesto, entendeu? Uma pessoa boa, pessoa, né, que faz as coisas direito, que paga direitinho, que não faz coisa errada, entendeu? Igual botar gato de luz, gato de água, não ficar fazendo fofoca para os outros, entendeu? Dos outros, não vivendo errado, fazendo as coisas de errado. Uma pessoa honesta, uma pessoa direita, uma pessoa correta, que faz o bem, uma pessoa que faz as coisas direitinho, certinho, como um dever de cristão, não só de diácono, né? Mas de um cristão, servo do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Tem que ser desse modo. Ele estava falando aqui dos bispos, mas aqui é o diácono, para ser uma pessoa honesta, uma pessoa direita, uma pessoa correta. Essa mensagem aqui é para os diáconos mesmo. Você que é diácono, tá? Que está falando dos deveres do diácono. Um servo do Senhor, né? Um obreiro, cooperador de diácono. Entendeu? Que a gente, antes de ser até um diácono, já se comporta como um diácono. Um deles era Estevão. Antes de ser eleito diácono, ele já se comportava como diácono. Fazia as coisas certinho, direitinho como diácono. As pessoas olhavam para ele já profetizando, falando, chamando de diácono. Já dizia que ele era um diácono. Por quê? Pelo que as pessoas estavam vendo, pelo comportamento dele, como ele agia. Né? Via que ele era um servo de Deus, um servo do Senhor Jesus Cristo, que fazia as coisas todinha, direitinho que Jesus tinha, né, falado com ele. Que ele era para fazer, e você que é diácono tem que fazer. Né? Uma dessas coisas é ser honesto, não de língua língua dópta, ao quê? Falando mentira, xingando, igual eu falei ontem, né? Amaldiçoando os outros, fofoca, entendeu? Ficar fofocando, não é só dentro da igreja não, fazer fofoca, falar do irmão, dos outros, falar do pastor, da igreja, não, mas fora também, né? Que tem pessoas que é diácono, fica falando fofoca pro vizinho, né? Falando com os amigos, com os colegas, né? E em vez de falar bem do seu pastor, dos seus irmãos, né? Das pessoas, fica criticando pastores, né? Falando coisas mal sobre dízimo, sobre oferta,
sobre coisas da igreja, falando de membros. E não é assim, a gente não pode ter língua torta, língua ruim, a gente somos servos do Senhor Jesus Cristo, temos que falar o quê? Para abençoar, ajudar o Senhor, falar as coisas do Senhor Jesus Cristo. Jesus não amaldiçoa ninguém. Ninguém que tem Cristo fala coisa ruim para os outros, né? Fica só vendo notícia ruim, querendo coisa ruim que aconteça, não. Nós temos que ser positivo, falar coisa boa quando a pessoa tá ruim, falar coisa para levantar, não para botar a pessoa para baixo, derrubar a pessoa, não. Nós como cristãos temos que fazer a coisa para levantar. A palavra do Senhor fala que ele tem que sorrir com os que sorri e chorar com os que choram. Então, nós temos que fazer as coisas certas, direito, a bondade. Deus, ele é bom. Jesus é bom. Ele é o bom samaritano. Entendeu? Então nós temos que ser uma pessoa boa. Uma pessoa boa o quê? É falar coisas boas, sair coisas de bênção da nossa boca. Porque a palavra do Senhor, né, fala que a nossa boca tem poder de abençoar e amaldiçoar, de vida e de morte, né, de salvar e de condenar. De botar as pessoas para baixo e de levantar. Jesus, ele é vida, ele é alegria, ele é amor. Entendeu? Ele não é tristeza. Né? A palavra do Senhor fala que o choro pode durar uma noite, né? O salmista falou, mas a alegria virá ao amanhecer, né? Um dia logo, após o outro a alegria vem, entendeu? Então nós como servos, né? Aqui ainda mais os diáconos, principalmente os diáconos, que são os braços direitos do pastor, são os cooperadores. O pastor sem os diáconos, ele não tem suporte, ele não consegue conter a igreja, conduzir a igreja, ele precisa dos diáconos, né? Os cooperadores, os obreiros, precisa da ajuda, dessa ajuda. Então o obreiro está ali para ajudar, né? Para trazer as pessoas da igreja, não tirar, igual muitas pessoas querem tirar, né, diácono. Tem muitos diáconos que não é diácono, né? Que faz ao contrário dessas coisas. Que se diz diácono, mas não é diácono. E aqui o apóstolo Paulo estava falando que um verdadeiro diácono faz, que tem que fazer o dever dele. O certo que ele tem que fazer. Entendeu? E aqui fala, não dados já muito vinho. Entendeu? Que é o vinho mesmo, beber pouco. Mas nós como cristãos, né? Muitas igrejas, muitos pastores falam, é melhor não beber. Ainda mais aquele que era do mundo, bebia vinho. Aí se beber, não vai conseguir beber um pouquinho. Noé ficou bêbado, passou vergonha. Entendeu? Os filhos viram ele pelado, ele nu, porque ele tinha bebido, enchido a cara. E muitos profetas, quando bebia aqui, álcool, né? Porque vinho tem álcool, né? Mesmo que for pouco, tem álcool. A pessoa paga mico, fica passando vergonha. Nem todo mundo sabe se controlar, sabe beber. Então é melhor não beber vinho, entendeu? Para não expor nada, não falar coisas que devia, igual os reis, as pessoas faziam. Aí tinha as pessoas que trabalhavam para eles, né? E não deixavam eles beber vinho, se embriagar. Acabava de falar, não se embriagueis, né? Não se encheis de vinho, mas se embriaguei, né? Seja cheio do Espírito Santo. Então nós como cristãos, servos do Senhor Jesus Cristo, tem que ser cheio do Espírito Santo. É a mesma coisa de diácono. O diácono que está em pecado errado não tem como passar a mão na cabeça dos outros abençoar. Não tem como orar na pessoa dos outros, a pessoa em pecado, diácono errado. Entendeu? Adulterando, bebendo, fumando, cheirando, falando mal dos outros, né? Só falando coisa ruim, profetizando coisa ruim. A pessoa não pode estar errada, a pessoa para estar, igual grupo de oração, de intercessão, muitos diáconos são, tem que estar bem preparado, bem certinho, para poder botar a mão, libertar. Aí vai ser o que Jesus falou, que pensaram que Jesus era, porque Jesus tirou demônio. Chamaram Jesus de demoniado, né? Os fariseus, eles nem pensaram, nem falaram, eles pensaram. Jesus, né, como ele sabe o pensamento da gente, antes da gente falar, ele foi e falou.
como é que o demônio vai tirar o demônio de outra pessoa? O errado, como é que vai tirar o demônio da pessoa lá? Pessoa que está endemoniada, errada, não tem como. A pessoa, para tirar, tem que estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Assim era Jesus, Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. E é assim que nós temos que ser, para ter todo o poder e autoridade, em nome de Cristo. É o que Paulo tinha. Ele expulsava demônio no nome de Jesus. É o que nós temos que fazer. Curar os enfermos, né? Jesus falou que ia dar todo o poder para a gente ia ter poder através de Jesus Cristo. O nome de Jesus tem poder para curar, para salvar aquela alma. Ele veio para aqueles perdidos, aquelas pessoas doentes, veio para os doentes. Então, nós, como cristãos, principalmente o diácono, porque essa palavra é para o diácono, né? O apóstolo Paulo falando para o diácono, tem que estar preparado certinho, a vida em santidade, para poder estar lá pregando, né? Muitos tocam instrumento, tocando instrumento com a mão limpa. Agora a pessoa vendo pornografia, a pessoa adulterando, a pessoa se prostituindo, a pessoa fazendo tanta coisa errada, vai ficar lá em cima, no púlpito, aonde ia padecer o espírito, né? A poção, a unção, né? Desce lá do púlpito. Como é que a pessoa vai estar errada lá? A palavra do Senhor fala, examine a si mesmo, né? Examine o homem a si mesmo. Muitas pessoas só pensam na Santa Ceia, mas não é, tem que ser diariamente, todo dia a gente examinar, ver como é que a gente está, se a gente está direitinho, fazendo a vontade de Deus, as coisas certinho, ou o contrário. Ou vivendo errado, pede perdão a Deus, que Deus perdoa, mas tem que pedir e se arrepender de todo o coração, né? Não por momento, igual muitas pessoas às vezes aceitam Jesus no momento, na emoção, não. Tem que ser de todo o coração, de coração mesmo, que Jesus perdoa. Aquela mulher adulta, Jesus não perdoou. Muitos pensou que ele ia condenar, né? Iam levar até Jesus para Jesus condenar ela para os outros, né? Tacar pedra nela, mas depois Jesus começou, escrevendo na areia, né? Lá, conversou lá, né? E saiu um por um. Então Jesus não é de condenar, Jesus quer salvar, quer ajudar, mas depende da gente fazer as coisas direitas, as coisas certas, servir ao Senhor certo, ser um homem temente de Deus, um servo temente de Deus, uma serva do Senhor, um diácono, uma diaconisa, né? Seja um servo decente, as pessoas decentes, que leve a palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Não fala uma coisa e faça outra, ao contrário da palavra. Não, a gente tem que falar o que a gente faz, o nosso dia a dia, o que a palavra de Deus faz, o que nós temos que fazer. É a palavra do guia, aqui está guiando os diáconos, o que os diáconos têm que fazer. E um servo do Senhor Jesus Cristo. Não cobiço, não cobiçar, né? Não ter ganância das coisas dos outros, não cobiçar, né? Todo mundo já sabe que é um dos mandamentos, né, de Moisés, mandamentos de Deus. Não cobiçará as coisas dos outros. Muita pessoa pensa, a mulher, o homem dos outros. Não. É tudo. Carro, casa, celular, né? Tudo. Não cobiçará. Nós, como servos do Senhor, não cobiçamos nada de ninguém. Não dinheiro dos outros, não querer. Entendeu? Nada. A gente tem o nosso. Deus, ele abençoa. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Lá no Salmo 23, versículo 1 fala. Ele não vai deixar nada faltar, a gente não precisa ter olho em nada, de ninguém. Tem inveja de ninguém, querer ser o que ninguém, nós temos que ser a gente mesmo. Servo de Deus tem que ser a gente mesmo. Paulo, ele não queria ser ninguém, ele só queria ser um servo do Senhor, conhecer e proceder mais de Deus, de Jesus. Ser um servo de excelência, fazer as coisas de excelência para Cristo, para Deus. Ele não tinha olho em nada, ele tinha um alvo dele que era Cristo, o olho em Cristo, se inspirava em Cristo, tinha reflexo em Cristo. Queria ser um servo igual a Cristo. Entendeu? Quando ele fala, seja meus imitadores, ele fala, como eu sou de Cristo. Então, que nós temos que ser imitadores, igual Paulo era, de Cristo, ter exemplo de Cristo. Querer ser igual a Deus, não ser igual ao homem, ter o do homem. Tá? Não cobiçar,
E não ter ganância também, ser um homem ganancioso, não. Entendeu? Ter muito dinheiro, ter muita coisa, não. Temos que ser as coisas direitinhas, coisa nossa. E dar graça ao que nós temos, o que Deus nos deu. Agradecer. Entendeu? Não querer mais dinheiro, mais celular mais caro, mais celular, mais coisa, não. Vamos aqui para ter o melhor dessa terra mesmo. Deus vai nos dar, vai nos prosperar. Mas nós não podemos ser gananciosos. Tem que esperar em Deus. Tá? Ter os olhos em Cristo, porque a palavra do Senhor, lá em Mateus 6:33 fala: buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, e a sua justiça, né? E o mais será acrescentado. Naturalmente, Deus vai nos abençoar, vai nos dar em nome de Jesus. Mas nós temos que ser uma pessoa correta, a pessoa certa, a pessoa direita, ajudar o próximo, fazer a bondade, ser carinhoso, né? Não se cansar de ajudar os próximos, de abençoar. A palavra do Senhor fala que nós vamos ter tanto, que a gente vai emprestar, vai dar as coisas para as pessoas e não vai querer de volta. Isso é coisa de Deus. Então, o que nós temos que fazer, essa palavra, tá? Que Paulo estava ensinando aquela igreja, é o que Cristo quer que a gente faça, tá? Porque Paulo estava falando que Cristo falou com ele, né? Revelou para ele foi instruído pelo Espírito Santo, para ele passar para aquela igreja, passar para Timóteo, o irmão, filho dele na fé, o irmão em Cristo, como todos nós somos, para falar para os diáconos. O corpo diaconato, o que tem que fazer, ter ordem, decência, fazer as coisas certas, tá? Ser um servo de excelência, para ter elogio, mas não se engrandecer, se gloriar, mas a glória é de Cristo, a glória é de Deus, tá? Fazer coisas boas, tá? É o que Deus quer, não só para os diáconos, tá? Principalmente para os diáconos, mas todos nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo, tá? Fazer as coisas certas, tá? Que Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, esse ensino, a palavra que o Senhor nos deu, falando sobre os deveres do diácono. Se você é diácono, sabe o que você tem que fazer. Se você não é diácono, se um dia for, sabe o que tem que fazer. E você sendo servo do Senhor Jesus Cristo, como eu sou, até um membro de igreja mesmo, de banco, sabe o que tem que fazer, que é um comportamento não só de diácono, mas de um homem de Deus, uma mulher de Deus, tá? E até a próxima, se o Senhor Jesus Cristo assim permitir, tá? Com mais um endo, né? Palavras certas, lacera, tá? E você é um espelho de Cristo, tá? Você é uma cópia de Cristo.